Primeiro, né, para quem não me conhece, meu nome é Jonatas Martins, eu sou formado em Ciências da Computação, eu tenho 26 anos de idade, sou uma pessoa que gosta muito de anime, gosta de praticar esporte, bater papo com os amigos. Hoje eu atuo como Tech Lead da área de qualidade e também arquiteto de testes automatizados, provendo toda a arquitetura em si para o desenvolvimento de todos os testes automatizados dentro da empresa. Eu também faço um auxílio junto ali aos participantes da equipe, eu passo conteúdo, faço alguns chapters ali com o pessoal. Estou nas redes sociais também, né? Deixei até o QR Code aí para vocês, quem quiserem escanear o QR Code, já vai direto lá para o meu Instagram. No meu Instagram tem o link lá na minha bio para todas as minhas outras redes sociais, né? Para o meu LinkedIn também. E eu faço conteúdo, né? Para quem não me conhece, eu faço conteúdo de humor na área de qualidade. Tem um pouco de skill de desenvolvedor também, então eu gosto um pouco de desenvolvimento também. Sou um QA muito desenvolvedor, gosto muito de programação, mas também gosto muito de testar. Então, para quem não me conhece, lá eu tenho várias dicas. Só escanear o QR Code aí que ele já vai lá direto para o meu Instagram, né? QA Jonatas Martins. Começar? Pode começar então? Pessoal, as dúvidas que vocês tiverem, pode ir mandando ali no chat ali, que o apresentador o palestrante vai respondendo ali conforme for tendo um tempo, ou talvez mais pro finalzinho. Pode ir mandando suas dúvidas aí sobre a ferramenta. É isso aí, pode começar. Boa apresentação aí. Qualquer coisa, Obrigado. só me chamar. Valeu. Fechou. Primeiro, galera, e aí, QA, bugou. Essa é a minha deixa. Aqui eu vim apresentar para vocês um pouquinho desse framework que eu utilizo aqui no meu dia a dia, né, que é o WebDrive.io, né, que é um framework de testes automatizados simples, prático e também customizável. Vocês vão entender um pouquinho do porquê que ele é um framework de testes customizável, né? Ele tem várias modificações ali no decorrer da apresentação. E se tiver mais um tempinho, eu vou tentar apresentar algumas outras coisas a mais para vocês, além dessa pequena apresentação sobre esse framework, que eu utilizo bastante ele no meu dia a dia. Aqui eu já deixei meio que uma deixa, né? Qual o framework que eu posso começar a automatizar testes? Né? O WebDrive.io é uma dessas possibilidades que você consegue automatizar os seus testes. A gente tem vários outros frameworks no mercado, mas ele em específico eu gosto muito, é o que eu mais utilizo no meu dia a dia. Para começar, aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a agenda, né, do que eu vou abordar nessa pequena apresentação aqui sobre o WebDrive.io. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o WebDrive.io, né, o que é esse framework, o que você pode fazer com esse framework, o WebDrive.io, por que você usar o WebDrive.io, como a gente criar um projeto ali desde o início com o WebDrive.io e 7 dicas ali de automação de teste, né, para você criar uma base de projeto de automação de testes na sua empresa, você implementar esses testes automatizados ali dentro da sua empresa, tá bom? Então fica aqui comigo aqui que vai ser muito bacana esse bate-papo, e as dúvidas que vocês forem tendo, podem mandar aí no chat, né, que ao final da apresentação eu vou responder cada uma das perguntas. Fechou? Primeiro, né, eu vou falar para vocês o que é o WebDrive.io. Eu vou me assumir como se eu fosse o próprio WebDrive.io. Então aqui eu vou falar que eu sou uma estrutura de automação progressiva que foi construída para automatizar aplicativos modernos, né, da web, desktop e mobile. O que eu falo? O que eu quero dizer quando eu estou falando que eu sou uma estrutura de automação progressiva, né? Todos os frameworks, né, eles são apoiados pela OpenJS Foundation, que é uma organização que ela incentiva o crescimento e desenvolvimento dessas plataformas. Então, de qualquer maneira, o WebDrive.io é um framework que ele vai estar sempre em constante melhoria. Tanto é que a gente já está na V8, na V7 desse framework. Logo, logo já está saindo a V8 com várias novidades do framework. Eu simplifico a tua interação com o seu aplicativo, seja ele web ou seja ele mobile. Então, ele pega o que significa ser, o que significa simplificar.
Praticamente todos os frameworks hoje, tirando o Cypress, eles utilizam a base do Selenium WebDriver para desenvolvimento dos seus testes automatizados, tá? O que é essa base em si que ele utiliza? Ele pega todos aqueles comandos que o próprio Selenium WebDriver ele dispõe para a gente, só que ele simplifica aquela interação, né, que você teria. Ao invés de você criar uma classe, chamar um sendkeys e fazer várias outras ações em seguida, né, ou você dar um find by ID, find by xpath, o próprio WebDriver ele já simplifica essa interação em poucas. Se você mapeia ele, só mapeia o elemento, dá um ponto click, ponto set value, ponto add value, ponto white, né, para fazer essas esperas, essas ações em si dentro do próprio framework. É muito simples. Ele diminui a quantidade de código que você vai ter que imputar no seu desenvolvimento, né, e também de uma forma mais simples e prática. Eu também forneço um conjunto de serviços que ajudam a você criar testes escaláveis, robustos e estáveis. Então, dentro do próprio framework do WebDriver.io, na documentação, já te dá várias possibilidades de você deixar os seus testes de forma escalável, seus testes de formas robustas e também estáveis. A comunidade ela é muito ativa, então ela te auxilia bastante em resolver pequenos problemas em si que acontecem no desenvolvimento de testes automatizados. Afinal, todos nós, quando aprendemos testes automatizados e em um curso, depois que a gente vai realmente aplicar isso na prática, a gente passa por alguns perrengues, então a comunidade está muito ativa ali, ela consegue dispor todas essas respostas para a gente, tá? Um exemplo que eu te dou, né, pela comunidade ser bem ativa e o framework ser bem robusto, é a questão de quando você vai automatizar um teste web e do nada a sua aplicação ela necessita de um controle e acesso a uma câmera ou talvez uma localização que o seu navegador solicita ali na hora do teste automatizado. Então, você encontra essas soluções, essas respostas dentro da comunidade, eles conseguem te responder, dão dicas, exemplos. Então, isso é um ponto muito positivo desse framework, né? Seguindo aqui, eu vou deixar para vocês o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? O que vocês conseguem fazer com o próprio WebDriver.io? O WebDriver.io é um framework que foi desenvolvido para você fazer testes mobile, seja Android, seja iOS, né? Alguns vídeos mais para frente no meu canal eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem desenvolver o mesmo projeto fazendo a interação com Android e iOS de uma única forma. Então, isso vai facilitar o seu desenvolvimento. Você não vai precisar desenvolver nativamente para um e nativamente para um outro aplicativo, porque com o WebDriver.io você consegue desenvolver para ambas as plataformas, tanto aplicativos híbridos em WebView, né, e também nativos. Você consegue fazer desenvolvimento para cada um. O WebDriver.io também consegue fazer desenvolvimento para testes desktop. Então, você consegue desenvolver testes desktop com o próprio WebDriver.io. Ele basicamente se foca um pouco também ali no Electron.js, que é um framework para desenvolvimento de aplicações desktop muito utilizada hoje também no mercado. Ele dá para fazer também testes web e também você consegue fazer testes de regressão visual, né, que é uma prática que não é tão utilizada hoje em dia no mercado do desenvolvimento de testes automatizados, que em vez de você validar isso num teste web, se o componente está sendo exibido ali ou como que está à disposição as configurações de um CSS, você pode fazer esse teste através da regressão visual utilizando o WebDriver.io, ele faz realmente a validação do layout. Você consegue integrar o próprio WebDriver.io com vários devices farms. Device farms são basicamente o que na outra palestra estava falando um pouco, o Browser Stack, Sauce Labs, AWS Farm, você consegue integrar com todos esses device farms. E na documentação do próprio WebDriver.io te mostra como que você consegue fazer essa integração. Você consegue também integrar o próprio WebDriver.io com as suas ferramentas de comunicação da sua empresa, o que facilita muito em você ter uma rastreabilidade tanto da execução das suas pipelines no desenvolvimento dos seus testes, para você conseguir fazer um monitoramento, né, dessas aplicações e responder na hora, né, com o que está acontecendo. Então, você consegue integrar com Teams, com Microsoft Teams, com Slack. Eu integro ele com o Google, então o Google Chat lá, eu tenho a integração com ele que fica me mandando as informações de acordo com as execuções dos testes.
Então, eu consigo fazer um acompanhamento também muito legal de acordo com a execução das pipelines. A gente aqui tem o Debug Wrap, que nada mais é uma forma de você conseguir compreender como que é a conexão, né, do próprio WebDriver.io com a API do Selenium WebDriver, e você vai conseguir aprender de realmente como que é o WebDriver, como que o Selenium, né, o WebDriver.io se comunicando com ele funciona. Você vai conseguir aprender a API que é utilizada em todos os outros frameworks, fora o Cypress, para desenvolvimento de testes web no seu dia a dia. Então, por exemplo, Robot Framework, ele utiliza a base do Selenium WebDriver, essa comunicação via API. Então, o próprio Concept.js, ele faz essa comunicação. O Playwright, que o Papito, o grande Papito, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ter feito já vários cursos dele, um cara fera pra caramba, também utiliza a parte da base do Selenium WebDriver, e o próprio Selenium WebDriver também, com Java, com Javão, o famoso Javão, que auxiliou a gente há tantos tempos atrás ali. Hoje a gente já prefere um Nodezão. A gente tem vários reports. Uma coisa muito bacana do WebDriver é que ele tem vários reports que você pode utilizar para integrar com os seus testes. Tem reports com inteligência artificial, que você consegue montar uma máquina Docker, tem toda uma documentação em si desse report, e você consegue comunicar ele com o WebDriver.io e mandar os testes para esse painel. Esse painel vai conter várias informações que vão dispor para você informações que você vai mostrar para todas as pessoas que tem dentro da sua empresa. Então, isso também é outra vantagem. Ele tem o Aluri Reports, que é um dos reports mais utilizados para visualização de informações dos seus testes automatizados hoje. Tem o Mock and Swarm e tem vários outros reports lá dentro, muito legais, que você pode utilizar ali. Fique à vontade em escolher as várias opções que tem ali. Ele tem alguns seletores específicos, né? Então, o próprio WebDriver, além de você ter a interação para você fazer mapeamentos por ID, por CSS Selector, por XPath, você também tem os seletores próprios do WebDriver.io para te facilitar no seu dia a dia, né, o desenvolvimento ali no seu dia a dia. O WebDriver.io tem mocks e espiões, então você consegue não depender da sua aplicação, do seu back-end para fazer o desenvolvimento dos seus testes automatizados front-end. Então, isso é uma vantagem muito bacana ali do WebDriver.io. Ele tem espiões para ficarem monitorando ali todas aquelas suas requisições. Então, você consegue capturar aquela requisição e alterar a informação dessa requisição para um determinado teste que você esteja fazendo. Então, isso é uma coisa muito legal. Você pode criar também comandos personalizáveis do WebDriver.io. Ele tem um comando lá que se chama add command, que você consegue pegar comandos específicos do WebDriver.io ou criar o seu próprio comando, né? O que também é uma outra facilidade para você no seu desenvolvimento. E também você consegue fazer a execução dos seus testes na sua ordem desejada. Porém, tem um pequeno ponto para quando você quiser fazer a execução desses seus testes em ordem, tá? O WebDriver.io, quando você faz essa execução em ordem dos seus testes, ele obtém um pouco mais do tempo, né? Ele vai demorar um pouquinho mais e vai gastar um pouco mais da sua máquina ali para conseguir fazer essa organização e executar os testes em ordem. Então, se você precisa de alguma suíte de teste ali que ela seja executada em ordem, você consegue com o WebDriver.io, porém com a perda aí de um tempo ali de execução. Não recomendo você fazer essas execuções em ordem, porque todo teste automatizado ele deve ser desenvolvido de forma independente no seu dia a dia, para que ele não dependa de nenhum outro teste, de nenhuma outra informação ou de nenhum outro dado, tá? O que você não consegue fazer com o WebDriver.io? Hoje você não consegue fazer testes automatizados de API. Então, isso você não consegue fazer com o WebDriver.io. Agora eu vou falar para vocês o porquê utilizar o WebDriver.io. A curva de aprendizagem dele é rápida, por ele ser simples. A documentação do framework ela é robusta, tem muitas informações e exemplos, o que te auxilia no seu desenvolvimento. Tudo bem explicado. Ele também, que nem eu falei, possui vários exemplos de como você utilizar e vários projetos base no próprio site do WebDriver.io.
lá você consegue pegar projetos com JavaScript, com WebDriver.io, JavaScript com TypeScript com WebDriver.io, JavaScript com Mocha, JavaScript com Cucumber, com Concept.js. Então, lá tem vários projetos com mobile, projetos para testes desktop, projetos para que você desenvolva testes ali automatizados, integrações com os device farms. Então, tudo tem ali dentro do próprio site do WebDriver.io. Então, isso é uma outra vantagem com ele. Ele já te dá vários projetos prontos ali. A linguagem de desenvolvimento dele, né, é o JavaScript e o TypeScript. Então, você consegue desenvolver em ambas as linguagens. O que eu vejo que é muita vantagem, pelo JavaScript e o TypeScript ser de fácil compreensão. A curva é muito rápida com essas duas linguagens. Tá? A comunidade é ativa, que nem eu falei para vocês. E uma grande vantagem do WebDriver.io, por ser ali uma base no Node, é que ele não tem a necessidade de você baixar os drivers dos navegadores e colocar ele dentro do seu projeto ou em um determinado local na sua máquina para fazer execução. Então, esses frameworks todos baseados em Node, eles têm essa vantagem. Então, você consegue instalar uma dependência, no caso, no WebDriver.io, são serviços que você configura dentro do seu projeto, que ele consegue fazer essa comunicação e já executar todos esses testes. Tem o Selenium Standalone, ele já baixa por default o Chrome, o Edge e o Firefox, né? Então você não precisa fazer o download desse driver, desses módulos, então já é uma facilidade. Então essa é uma outra vantagem de por que você utilizar esse framework baseado no nosso Nodezão. Ele possui várias opções de reportes, que nem eu falei para vocês, e constantemente ele está sendo atualizado e melhorado por causa daquele apoio da OpenJS Foundation. Tá? E agora, vamos ali para como a gente consegue criar um projeto com o WebDriver.io. Bora para o setup e um exemplo, e vou ver se eu consigo ali mostrar para vocês. Vou fazer um exemplo bem simples aqui com o WebDriver.io, depois eu vou começar a tentar umas outras abordagens. Eu tenho um plusinho no final, além das dicas, eu tenho um plus ali no final da apresentação, que eu vou disponibilizar no meu GitHub para vocês fazerem download e brincarem ali com o WebDriver.io. Beleza? Então, bora lá, galera. Eu vou aqui pegar o... Então, basicamente, aqui eu já tenho um projetinho aqui com o WebDriver.io. Eu vou criar aqui um novo projeto. Tá? Vou criar um novo folder aqui. WebDriver.io. Teste aqui. Isso. C. Gosto de limpar o terminal sempre. CD. E dentro do WebDriver.io. Então, até para mostrar para vocês, seguindo aqui a documentação do próprio WebDriver.io, vindo aqui nas docs, ele já tem aqui a opção Get Started. E você consegue fazer rapidamente a instalação copiando o pacote do init.wdio. Antes da gente começar, é interessante falar para vocês que para você utilizar o próprio WebDriver.io, é necessário que você tenha o Node instalado na sua máquina, tá? Pelo menos na versão 12 do Node. Para quem não sabe, alguns projetos de algumas pessoas que já utilizavam o WebDriver.io, antigamente não era um projeto assíncrono. O Node, depois de uma certa versão, eu não me lembro qual em si, ele passou a ser um framework assíncrono. O Node passou a ser assíncrono. Então, todo o desenvolvimento que você tem ali dentro do WebDriver.io ou nos demais frameworks que utilizam a base ali do Node, são todos assíncronos agora, tá? Então, vamos continuar aqui. Aqui eu vou copiar o comando do npm init.wdio. Vou vir aqui no meu diretório, na minha pastinha que eu já criei. Vou colar esse comando. Vou mandar executar. Quando eu mandar executar ele aqui, automaticamente ele já vai fazer a configuração do installer do próprio WebDriver.io. Um robozinho bem bonitinho aqui para vocês, tá? E, de acordo com a execução, depois que ele fazer esse installer, ele vai iniciar um installer do WebDriver.io e ele vai começar a te perguntar algumas coisas, para você montar o teu projeto. Então, aqui, basicamente, ele já
Concluiu. Deixa eu aumentar a tela aqui. Fica melhor aí para vocês, galera. Deixa eu subir. Isso, agora foi. Agora ficou melhor. Beleza. Aí aqui, a primeira pergunta que ele vai fazer para vocês é aonde que está localizado o seu back-end. Aqui você tem a opção de local, se ele já vai estar ali no Spirit Test, no Sauce Lab, no Browser Stack, ou Lambda Test, ou algum outro serviço diferente. Ou se você já tiver configurado um Cloud do Selenium ali. Aqui, como a gente está fazendo a execução aqui local na nossa máquina, eu vou colocar aqui local, a minha execução local. Depois dessa execução local, ele vai te perguntar qual que é o framework que você quer utilizar no desenvolvimento ali dos seus testes. Nós temos hoje 3 opções: o desenvolvimento com Mocha, com Jasmine e com Cucumber, né? Aqui a gente vai usar o Mocha, tá? Com Mocha, e depois ele vai perguntar aqui para vocês qual é o compilador que você quer utilizar, né, no desenvolvimento ali dos seus testes. Se você vai fazer com TypeScript, com o compilador do TypeScript, que ele já vai criar o próprio arquivo ali do TypeScript para você, ou se é com o Babel. Babel, ele é um transcompilador do JavaScript. Ele é um transcompilador, né, que ele entende as outras linguagens, as outras versões do JavaScript em uma única versão. Basicamente é isso, tá, gente? E você consegue ali utilizar todas as possibilidades, né, de desenvolvimento de cada versão ali do ECMAScript, que é basicamente o JavaScript. Então aqui eu vou escolher o Babel, né? Aqui ele vai te perguntar qual que é o local aonde que vai estar localizada as suas especificações. No caso, eu vou deixar aqui por padrão. Ele vai perguntar para você se quer que você gere automaticamente os arquivos ali da sua especificação. Também vou colocar aqui sim. Depois ele vai te perguntar se você quer utilizar aquele modelo do PageObject. Eu vou colocar aqui sim. Qual que é a pasta, o diretório ali do PageObject. Vou colocar, dar Enter também. E agora, uma coisa muito bacana. O próprio framework aqui do WebDriver.io, ele já vai te perguntar qual que é o report que você quer configurar no seu projeto desde o início. Então aqui a gente tem o Spec, a gente tem o Dot, o JUnit, Allure, Summon Logic, Concise, Report Portal, que é aquele relatório que eu falei com vocês, que ele tem integração. Você constrói, levanta uma máquina Docker e você consegue enviar essas informações para o Report Portal, que tem inteligência artificial. Ele faz toda uma análise sobre os seus testes, né? Ele te dá vários gráficos e informações bem bacanas sobre isso. Se você quer ter um report só que em vídeo, em JSON, Cucumber JSON, Mocha, Timeline, então aqui tem várias opções que você pode escolher. Aqui a gente vai escolher a padrão mesmo, da Spec, que é bem bacana ali para a nossa visualização ali nas nossas execuções. E tem aqui, ele te pergunta no seu setup aqui se você quer adicionar alguns outros whites, né, que é um white padrão, novo desenvolvido ali pelo WebDriver.io, com algumas outras melhorias em si, ou se você quer alguns componentes ali para o Angular, né? No caso aqui eu não vou selecionar nenhum, vou só dar Enter. E aqui é muito interessante essa parte, é onde que ele vai te perguntar qual que é o driver que você quer utilizar nas execuções dos seus testes. Então aqui você pode selecionar o Chrome Driver, o Gecko, o Edge. Se você quer fazer a execução já lá no Sauce Labs, no Testing Boot, no Selenium Standalone, que ele vai baixar as outras opções, no VS Code, Electron, DevTools, Browser Stack, Appium, que foi até comentado um pouco ali na outra apresentação na sala 1, e várias outras informações para fazer a execução. Esse aqui é basicamente o serviço que ele vai utilizar para a execução dos testes. Tá? Aqui no caso, eu vou desmarcar o Chrome Driver e vou escolher o Selenium Standalone, porque ele já vai me baixar 3 drivers de uma vez, que é o Firefox, Edge e o Chrome. Vou pegar Enter. Qual que é o meu base URL de onde que vai ser o meu diretório que eu vou testar? Vou deixar localhost também. E se eu já quero fazer o npm install das minhas dependências, vou clicar assim e ele já vai instalar para mim todas as dependências do projeto que eu vou necessitar para fazer a execução ali do meu teste automatizado. Tá?
Então, o local runner, Mocha, que eu escolhi, o spec que eu escolhi, o Selenium Standalone, as configurações ali do Babel, para que ele entenda o nosso transcompilador. Então, vamos esperar aqui a execução. É bem rápida, tá, gente? Pronto. Depois que você fez a instalação, você já tem ali o seu projeto com o WebDriver I/O, né? Ele já está todo configurado aqui. Olha lá, as opções de page object já configuradas para vocês e quais que são as suas specs, com um exemplo aqui para você fazer o seu teste, fazer a execução do seu teste. Nota que ao final da execução, ele já te joga aqui o comando para você executar esse teste que ele foi criado automaticamente. Então aqui eu vou colar aqui, dar um npm run. Ele já vai executar aquele meu teste. Então aqui ele já vai imputar para você, você vai conseguir visualizar todas as ações, a capacidade, qual que é o URL que ele está utilizando para fazer a comunicação ali com o Selenium. Então você consegue ver todas essas informações. E pronto. Só aí um teste simples, prático e pronto. Um teste simples e prático. 2,8 segundos para fazer a execução do teste. Olha que legal, galera. Olha que legal. Ele é rápido e ainda ele já imputa o relatório. Então, muito bom. Esse aqui é o relatório do spec, que ele já te dá essa informação no seu terminal, tá? Então, bora lá, gente, para a gente fazer um exemplozinho aqui, tá? Eu vou pegar com base esse próprio teste aqui, só explicando um pouquinho aqui para vocês. Aqui ele está fazendo, primeiramente, o login, né? Então ele está abrindo uma URL, então ele deu um super aqui. Ele vai abrir essa URL e a gente vai passar o path para ela de onde que a gente quer que faça levante aquela URL. Então aqui ele está abrindo naquela URL /login. Então ele está abrindo na tela de login. Eu vou abrir aqui, clicar aqui para vocês. Então ele pegou basicamente essa URL aqui e colocou aqui na frente um /login, te direcionando para o login do The Internet Ryoko App. Quem não conhece esse site para fazer o desenvolvimento, o treinamento dos seus testes automatizados? Um site muito bom, que eu recomendo para todo mundo, tá, gente? Então, basicamente o teste aqui, o que ele está fazendo? Nesse exemplo, ele está logando na aplicação, naquele link, e ele está informando o login. Então, ele está informando a senha Tom Smith, super secreto password, e está fazendo as comparações. Então, basicamente aqui, ele fez o mapeamento deste elemento dentro dessa class, tá? Então, se eu entrar dentro aqui do Flash Alert, ele fez aqui para mim o mapeamento do elemento. Então, bem simples a forma de fazer o mapeamento desse elemento e com base nele aqui, ele fez a asserção. Então, aqui no teste, basicamente, ele verificou se esse elemento ele existe ali na tela. E aqui, basicamente, ele pegou esse elemento e verificou se existe um texto chamado You're Logged into a Security Area. Então, vamos pegar aqui só para a gente verificar como que ficou. Ele imputou o valor password, username, login e validou. Opa, eu copiei, faltou essa parte aqui. Vou colocar aqui, Tom Smith, login, pronto. Ele verificou essa informação aqui. Vamos inspecionar rapidinho só para a gente verificar. Então, vem aqui no Flash Alert, ele pegou esse ID. Quando ele vai fazer algum mapeamento de ID, galera, eles pegam aqui no WebDriver I/O e em outros frameworks, a gente se refere a um ID com a hashtag ou o jogo da velha, como cada um preferir, tá? Então, se a gente vier aqui um Ctrl F e colocar o flash, hashtag flash, ele consegue localizar essa informação, tá? Se você quiser fazer uma localização pela class em si, aqui você consegue colocar um ponto na frente para fazer a localização daquela class. Se você quiser pegar o flash e os success ali, então coloca um outro ponto na frente, success. E você consegue também localizar aquele mapeamento do elemento. Uma dica que eu dou para vocês, tá, galera? Antes mesmo da gente fazer um outro exemplozinho aqui, toda vez que vocês forem fazer um desenvolvimento de um teste automatizado, sempre dê preferência pelo ID, depois pelo CSS Selector. Em última instância, vocês utilizem o XPath. O XPath é uma forma onerosa de fazer as execuções dos seus testes. Ele onera a performance da execução dos seus testes. Então,
sempre deixem ele para última opção possível. Quando não tiver mais nenhuma possibilidade, vocês utilizem o XPath, tá? Existem várias... Quando eu abrir a caixinha de perguntas para vocês, depois da apresentação, eu vou tentar compartilhar para vocês uma folha de trapaça onde mostra todas as opções que vocês podem utilizar com o CSS Selector para fazer o mapeamento dos elementos, que é uma forma bem mais performática do que o XPath. Tudo bem? Então, bora lá. Aqui, o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui de novo nesse testezinho aqui para explicar um pouquinho para vocês. Nessa opção aqui, no Login Page, dentro desse método, né, ele fez o mapeamento em si aqui de cada elemento lá da tela, né, que é o username e o password, que são um input, e depois ele setou um valor, tá? Vamos fazer uma coisa legal? Todo mundo que gosta de ter um autocomplete, gosta de ter um sleeper, vamos tentar configurar? Porque basicamente você não consegue, utilizando o JavaScript aqui, você não consegue ter o autocomplete. Você consegue colocar o autocomplete dentro do projeto, basicamente, né, deixa eu pegar só o exemplozinho que eu estou aqui, colocando essa configuração que está na documentação ali do próprio WebDriver.io. Então você cria um arquivo JS config.resume, com um enter aqui, colo essa informação, pronto. Agora você consegue já ter umas opções, né, de this.input. Opa! Faltou uma outra dependência. Vamos instalar ela aqui. WDIO. Link do WDIO e a dependência do WebDriver. Rapidinho. Fechar. Exemplo. Login. É o Node. Instalar as dependências aqui de novo. Só um minutinho. Enquanto ele vai fazendo a instalação aqui, gente, vou mostrar para vocês aqui outras coisas bacanas aqui do WebDriver.io. Então, essa aqui é a documentação em si do WebDriver.io. Ela contém já várias informações ali para você. No guides dele, ele já tem a opção de selectors. Então, aqui ele já te ensina várias formas de seleção. Você consegue, com um cifrão, fazer a localização de elemento específico ou várias informações através do cifrão. Tá? Ele te dá um exemplo aqui de CSS Query Selector, como que você consegue localizar com o próprio WebDriver.io por link teste. Então, já começa ele te mostrar as opções que ele tem. O Partial Link, né? Então, aqui ele tem uma série de documentação, que nem eu falei para vocês, que te auxilia, né, dando exemplos, né, e também dando as ações que você pode utilizar para localizar cada elemento. Aqui dentro, né, no índice lateral dele, no lateral direito, vocês conseguem visualizar também informações de seletores mobile, que eu recomendo muito vocês aprenderem também, porque aqui ele já te ensina várias formas de seletores mobile e como você consegue colocar dentro ali do próprio WebDriver.io, tanto Android quanto seletores ali em iOS. Então isso é muito bacana. Isso aqui é no iOS um pouquinho mais antigo e aqui ele te dá umas outras opções mais vantajosas, que é o Predicate String ou o iOS Class Chain, né, que são outras formas diferentes. O Accessibility ID, né, que é uma das melhores formas para você fazer a localização dos seus elementos no mobile. Tá? Ele te dá umas opções aqui também de timeouts. Né? Então, dentro do WebDriver.io, ele já tem aquele conceito de fazer tem a espera explícita e a espera implícita. Então, já é bem configurada a espera implícita dentro do WebDriver.io e ele te dá uma série de opções para você utilizar essa espera implícita. Tá? Dentro do próprio WebDriver.io,
no arquivo de configuração, você consegue setar o timeout máximo que você vai esperar para um elemento, mas você consegue diminuir ou também aumentar esse limite de acordo com os métodos que o próprio WebDriver.io te fornece de timeout. Tá? Você consegue aumentar esse timeout, você consegue reverter o que ele foi desenvolvido. Então, vamos supor que você tem um timeout que ele é configurado para esperar que o elemento seja apresentado na tela. Você consegue fazer o inverso, setando um pequeno parâmetro dentro desse white do próprio WebDriver.io. Você consegue inverter. Então, em vez de esperar, você vai esperar ele desaparecer da tela. Você consegue configurar também uma mensagem, um timeout message, que quando um teste seu quebra, você já notou que ele dá aquele callback. Callback nada mais é que várias linhas ali de código que, para pessoas que não são técnicas, que desenvolvem testes automatizados, elas não vão conseguir compreender. Mas para as pessoas que já têm um skill maior no desenvolvimento, eles conseguem entender pelo aquele callback. Então, com esse atributo dentro do white, timeout message, você consegue imputar uma mensagem específica. Por exemplo, se você está esperando um elemento e ele não apareceu em determinado tempo, você consegue colocar nesse timeout que, por exemplo, o elemento X não foi apresentado na tela. Então, no seu relatório vai imputar essa informação e qualquer outra pessoa que for visualizar aquele relatório vai ter essa mensagem mais clara. Então, ela vai conseguir identificar qual que foi o problema sem ser uma pessoa desenvolvedora. Então, essa é uma outra vantagem. E também tem o interval, que era um outro parâmetro que tem praticamente quase todos os métodos do WebDriver.io, que ele faz o seguinte, ele te dá um intervalo, né, para o WebDriver.io tentar de novo a execução daquele método que você configurou no seu código. Tá? Então aqui embaixo aqui você tem um set timeout, que você consegue fazer um implicit aqui, que é uma forma, e você tem agora várias outras opções, que é lá white for displayed, white for clickable, várias outras opções que a gente tem no próprio WebDriver.io. Tá? A gente tem aqui as opções que ele te informa quais que são todas as capacidades e configurações que tem ali do WebDriver.io, os mocks, como você customizar os seus comandos, o modelo de page object para você fazer dentro do seu projeto, uma forma de você debugar, né, no VS Code, ou também utilize uma outra configuração, uma forma de debug, o wrap interface, que é o que eu expliquei para vocês, que vocês conseguem entender, vocês conseguem aprender a API do Selenium, né, o WebDriver, que é a base para praticamente todos os nossos outros frameworks, tirando o Cypress. Tem as informações aqui do Test Runner, os frameworks que ele suporta, Mocha, Jasmine, Cucumber e todas as opções de configuração, como que você organiza, como são as asserções ali do framework, formas de você retentar o seu teste. Então, o seu teste ele falhou, né? Para que ele não falhe de novo, porque pode ser alguma coisa de ambiente, você consegue configurar um retry no arquivo de configuração ou num método específico para ele retentar aquele teste caso falhe, né? Você tem uma observação ali dos seus testes, você consegue customizar relatórios, você consegue customizar serviços, ele te ensina a você fazer as migrações das versões anteriores do Protector, do síncrono para o assíncrono. Aqui a gente consegue também visualizar todas as integrações, né? Então a gente ensina você a integrar com Cloud Service, Autocompletion, Docker, GitHub Action, Jenkins, Dumble, né? Todos os reports que ele tem disponíveis aqui para você configurar dentro do seu projeto e também todos os serviços que ele tem disponível para você utilizar dentro do seu projeto. Fora que ele tem a seção de API aqui, que é a API do próprio WebDriver.io, que te ensina a você utilizar todos os specs nativos do WebDriver.io e também te ensina todos os protocolos do WebDriver.io, do Appium, de mobile. Então, ele tem muita documentação mesmo. Aqui são todos os comandos que você pode utilizar no browser, né? Alguns deles também podem ser utilizados quando você estiver fazendo testes automatizados mobile. Então, todos isso aqui é a gama, ele te mostrando todos os exemplos de como que você utiliza cada método. Salvar um PDF, imputar uma imagem num campo de input ali, caso você queira fazer um teste imputando uma imagem, né, pegar um cookie específico do seu navegador. Então, com todas essas informações aqui, é muito top, tá? Elementos, as formas, todos os tipos de elementos que você consegue utilizar, os mocks, então é muita coisa. Fora o blog e as outras informações aqui do WebDriver.io. Então, bora voltar aqui, galera, que já deve ter feito a instalação.
Top. Deixa eu dar um clear aqui, que eu tenho um tique com isso. Então, vamos diminuir aqui, entrar dentro do login, e agora a gente dando um clique aqui, e eu peguei, paguei então. Vamos pegar aqui de novo, input. Depois eu mostro para vocês no outro projeto Plus aqui, vou dar de ações para vocês. Então, aqui basicamente nesse teste, ele abriu aquele login, aquela tela de login, e no método de login ele está setando aquelas informações, né, que é o username e o password. Aqui teve o mapeamento do elemento lá, o username através do ID e o input password também através do ID. A gente tem o método setValue e o método addValue. O método setValue, ele vai fazer basicamente o quê? Ele vai, primeiramente, né, você localizou o seu elemento que você quer imputar o valor, e o setValue, o que ele vai fazer? Ele vai limpar primeiro todo o conteúdo que tiver dentro do seu campo, para depois setar aquele valor, né? Essa é a intenção do setValue. Se a gente fosse entrar dentro do próprio método do setValue, a gente conseguiria visualizar lá os comandos ali em si do Selenium WebDriver, né, que ele faz primeiro um clear dentro do campo, para depois ele ir lá e fazer um comando de send keys dentro do campo. Então, o próprio WebDriver ele simplifica essa ação em um único método só. E a gente tem também o addValue, que basicamente ele só adiciona um valor no campo. Ele não se preocupa se tem um valor lá ou não dentro daquele input da tela. Ele basicamente só adiciona aquele valor ali. E também o método click. A gente tem o método wait for displayed, né, que é um método para esperar o campo ser apresentado na tela, mas não vem ao ponto agora. Então, basicamente aqui esse teste. Vamos criar um outro teste aqui. Em seguida, vamos duplicar esse arquivo aqui, galera, e vamos fazer um outro testezinho bem legal. Vamos colocar aqui, exemplo 2. Então, aqui basicamente ele foi e fez o login, né? Então, vamos colocar aqui credenciais inválidas. Então, vamos colocar aqui um valor qualquer. Errado, user. Inválida. E aqui, basicamente, o que a gente vai fazer? Aqui tem um flash alert. Ele vai localizar aquele elemento. Então, ele fez um seletor bem simples, de forma que ele consiga localizar tanto os elementos quando ele der erro, quando ele der sucesso. Então, aqui no exemplo 2, a gente basicamente vai modificar aqui qual que é o usuário errado e senha inválida. Vamos fazer esse teste quebrar primeiro, né? Porque aqui a gente já imputou um valor que era para dar certo. Então, aqui a gente está tentando ver se vai dar inválido. Vamos executar esse teste aqui. Quando eu faço a execução aqui do npm, né, Node Process Manager, e mando run, eu estou falando o quê? Eu estou, Node, executa para mim o script wdeal. O que é esse wdeal? Esse wdeal é o valor que está dentro do package JSON, que é o seu arquivo de dependência do teu projeto, tá? E na hora que ele dá um run, ele está executando um script dentro do seu arquivo de dependência, né? Um script chamado wdeal. E esse script wdeal, ele vai chamar o comando wdeal run wdeal.config, que vai executar os testes. Esse wdeal run, né, é o próprio comando do WebDriver.io para executar os testes que estão no arquivo wdeal.config.js. Esse arquivo wdeal.config.js nada mais é que esse nosso arquivo aqui de configurações do nosso projeto. E dentro dele, a gente tem a nossa seçãozinha aqui de spec, que ele vai executar todos os testes que estão dentro da pasta spec. E se tivesse outras pastas ali dentro, né, dessa pastinha spec, né, ele ia verificar em todas as partes e executar todos os arquivos que são do tipo JS.js. Então, dentro de spec, tem esses dois arquivos ali, ele vai fazer a execução dos dois arquivos. Vamos rodar aqui? Bora executar. Então, aqui a gente já mandou a execução. Olha lá, ele rodou aquele comandinho dentro do nosso script, tá? 2 execuções, 2 trabalhos. Então, quando ele se refere em trabalho, né, 2 trabalhos, ele está se referindo a 2 arquivos de execução de testes. Então, esse aqui é um trabalho e esse aqui é um outro trabalho dentro do próprio WebDriver.io. Vou colocar ele aqui para rodar.
Vamos esperar a execução dele aqui. Pá, que legal. Ele colocou um getString Selenium. Opa, vamos ver ele aqui. WDO. Selenium Server Object. Ah tá, acho que tá por causa do meu outro projeto. WDO, capacidades. Selenium Standalone. Deixa eu fazer uma outra coisinha aqui. Pá. Deixa eu abrir ele aqui já de uma vez. Open folder. For all test. WebDriver test. Opa. Selenium exit before. Deixa eu apagar aqui de novo. Deixa eu fazer melhor. Vamos mudar o serviço dele aqui, que eu até mostro para vocês como que é fácil fazer essa modificação de serviço. Então, basicamente aqui eu vou querer mudar o serviço do... Opa, Feeds Configures Services, achei. Vou mudar para o Chrome Driver Service. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é instalar a dependência aqui do Chrome no nosso projeto. Para ser mais rápido, eu tenho que ficar tentando aqui olhar Selenium Standalone aqui. Bora lá. Enquanto ele instala aqui, a gente vai fazer as outras configurações, né? Que basicamente o que ele pede? Ele pede para você adicionar o serviço do Chrome Driver dentro do seu arquivo de configuração, do seu arquivo wdo-config.js. Então aqui basicamente eu vou pegar o Chrome Driver e chegar aqui no projeto wdo-config. Venho aqui embaixo, nossa, deixa eu, aqui, ó, e altero o serviço para o Chrome Driver. Vou guardar só ele instalar aqui a dependência. Ele está instalando a dependência, todas as dependências do projeto e também essa dependência aqui nova que eu estou jogando. Deixa eu dar um npm só por opção. Boa. Então. Opa. Chrome Driver. Vamos adiantar aqui, que eu já faço do outro projeto. Opa, ele tá no de cá. Vamos pegar aqui, que aí eu já mostro uma coisa muito legal para vocês. Vou fechar aqui. Terminar. Já estava aqui. Então aqui basicamente ele já vai executar o meu teste aqui, né, que é um teste que eu configurei. Vamos configurar ele aqui agora. Vamos configurar esse teste aqui agora. Fazer aquele mesmo paranauê que a gente fez ali. Rename, copy,
2. E vamos fazer esse teste aqui, save credencial inválida. Deixa eu ir mais rápido aqui. Então, basicamente aqui ele vai fazer a execução desses 2 testes aqui meus, no meu arquivo. Vamos clear aqui rapidinho. npm run wdil, e aqui ele faz todas as informações. Ele vai executar. Aqui eu estou levantando o serviço e vou fazer a execução. Meu segundo teste ele vai falhar, né? Ele está esperando para verificar se aquele elemento, para tentar comparar, para verificar se aquela informação ali está válida. Ele pegou e verificou, fez a nossa validação. Ele espera ainda um tempozinho para conseguir verificar que se aquele elemento, aquela comparação foi satisfeita. Então, aqui, basicamente, né, o nosso segundo teste ele falhou. Então, ele deu lá, your username is invalid, usuário inválido. Vamos copiar esse aqui agora para ajustar o nosso teste. Vou dar um copy aqui e, basicamente, eu vou colar aqui no nosso exemplo 2 essa opçãozinha aqui. E vou mandar executar novamente o nosso teste. E agora o nosso teste ele vai passar. Dá para notar que ele passou 2.9 segundos, então é muito rápido a execução do WebDriver I/O, galera. E 2 testes em 5 segundos. E o próprio WebDriver I/O, agora eu consigo mostrar aqui para vocês, né, nesse projeto, await this ponto. Esse projeto aqui eu também não tenho informação não, mas ele tem um outro projeto que eu vou mostrar, ele tem um autocomplete. Então você consegue fazer essas informações e o expect, né, próprio do WebDriver I/O, ele já é inteligente o suficiente para conseguir entender e fazer aquela espera do elemento, né, até alguns segundos específicos para ver se ele apresenta na tela. Então é uma grande vantagem ali do próprio WebDriver I/O. Eu vou continuar a apresentação, né, e quando eu terminar ela eu vou mostrar o Plus aqui para vocês, que é um outro projetinho que eu vou disponibilizar para vocês no GitHub com várias coisas bem legais, tá? Vamos voltar aqui. Se vocês tiverem dúvida, galera, manda ali no chat que eu vou responder ao final da apresentação. Depois dessa configuração, da gente ver como que é prático a gente configurar o nosso projeto ali com o WebDriver I/O, vou deixar até as anotações aqui, né? Eu vou dar aqui para vocês 7 dicas de automação de testes, né, para vocês fazerem testes automatizados, tá? A primeira dica que eu vou dar aqui para vocês é basicamente a primeira dica. Faça uma POC antes de implementar um projeto de automação de testes. Galera, não é só você pegar um projeto de automação de testes e já começar a desenvolver ele. Você tem que fazer uma POC para desenvolver aqueles seus testes. Então, antes mesmo de você fazer um teste de end-to-end, um teste de API, um teste ali do mobile ou de regressão visual, ou o que for, é interessante que você já, antes de fazer essa POC, já comece a planejar todos os seus cenários e também, antes disso, você já comece a fomentar com os seus próprios amigos desenvolvedores, né, com a sua equipe, que os testes unitários são a primeira forma de automação de testes, vamos dizer assim. Eles são os seus testes mais baratos. Então é interessante que nessa POC que você vai visualizar o que você vai pegar para realmente automatizar, fazer todo o seu planejamento, né, montar toda aquela sua estrutura para desenvolver o teste. Não é só você escolher um framework. O WebDriver I/O é um framework muito bom. O Robert é um framework muito bom. O Playwright é um framework muito bom. O Cypress é um framework muito bom. Existem N frameworks que são excelentes para desenvolvimento de testes automatizados, mas depende do contexto onde que você está, né? O Papito já falou isso, o próprio Samuca também falou isso na apresentação deles. Então, fomentem isso na sua cabeça. Não só peguem um framework que vocês aprenderam agora e comecem a desenvolver os testes automatizados na sua empresa. Peguem primeiro, faz um estudo, faz um teste básico ali, roda algumas suítes e vê, acompanha, coloca ele dentro de uma pipeline o teste básico, vai acompanhando para você ver realmente se ele vai se adequar corretamente ao projeto, ao contexto onde que você está, tá? Então, um outro ponto também dentro da POC é qual é a linguagem de programação que você vai utilizar. Então, isso é muito importante. Se você tem conhecimento em JavaScript, mas a sua equipe, ninguém, até os novos QAs que forem entrar, ninguém tem entendimento sobre JavaScript, você tem que repensar, né? Os desenvolvedores vão conseguir te auxiliar com o JavaScript,
né? Outras pessoas têm facilidade com JavaScript, tudo isso conta na hora de você fazer uma POC para desenvolver um teste automatizado dentro da sua empresa, né? Lembrem sempre disso, tá, galera? Outro ponto também, dentro da dica 1, né, dentro dessa POC. Se você for fazer um teste ali também automatizado de API, verifique se as documentações, se o Swagger da sua API está bem documentada, se ela está bem quebrada em pequenos microserviços, porque isso também vai facilitar o seu desenvolvimento. Não só pegue uma API e já desenvolva em cima dela se ela não tiver padrões, a documentação estiver bacana, porque mais na frente você vai colher um fruto não legal em relação a esse legado, tá? A segunda dica aqui é em relação a planejar literalmente os testes que serão automatizados. Isso é muito importante, galera. Isso é muito importante. Uma dica que eu dou para vocês é realmente começar pelos testes de smoking test. O William, nos testes de performance, ele já falou isso sobre smoking test. Lá no meu canal, lá no Instagram, eu já explico um pouquinho. Tem uma mini apresentaçãozinha lá explicando o que é smoking test e sanity test. Então, utilizem do smoking test para fazer a validação dos primeiros cenários dos seus testes automatizados. Por quê? Smoking tests são os seus cenários críticos da sua aplicação. Então, procure saber quais são os cenários críticos que são os primeiros e os que não podem falhar nem por nenhum decreto. Então, comecem por ele no início dos testes automatizados, antes de automatizar uma nova funcionalidade dentro do seu sistema. Tá? Garanta o que é primordial para o seu cliente. Uma dica que eu também te dou aqui, nesse planejamento, crie casos de teste. O caso de teste, ele vai auxiliar não só você no desenvolvimento dos seus testes automatizados, né, o passo a passo que você vai ter que fazer para desenvolver os seus testes automatizados, mas também há outras pessoas dentro da sua equipe que necessitam entender como que funciona aquela funcionalidade passo a passo. Não é um desenvolvimento ali em uma estrutura, é literalmente o passo a passo. Utilize um pouco mais do caso de teste para te auxiliar no desenvolvimento de testes, em questão de testes manuais, na hora de você fazer uma regressão e também na hora de você fazer testes automatizados, tá? Isso é uma grande vantagem. Terceira dica, né? Crie padrões e documentações dos projetos, do seu projeto de automação. Nessa dica, a documentação eu não estou falando só em quais que são os padrões de nomenclatura dos arquivos, padrões de nomenclatura dos mapeamentos de elementos. Então, se você tem um elemento que é um input, que é um campo de texto, ele vai ser input ou ele vai ser txt? Ele vai ser text, né? A primeira parte do nome e depois o nome do elemento. Então, define esses padrões. Vai ser um botão? Vai ser btn ou vai ser button e o nome do elemento? Defina esses padrões. Nesse processo também aqui, crie um code review. Code review não é só para desenvolvedor. Code review também se adequa dentro de um projeto de automação para que a gente fomente boas práticas de desenvolvimento. Se você não tiver esses padrões de documentação, vai acabar que o seu projeto vai ser desenvolvido por várias pessoas diferentes, cada uma desenvolvendo da forma que subentende que é a melhor, e vai acabar que o seu projeto ele vai ser construído um grande legado de difícil refatoração. Então, crie padrões, documentações, passo a passo, code review de como automatizar no seu projeto de automação de testes. Tá? A dica 4 aqui é cuidado com o paradoxo de pesticida. Então, dentro das nossas certificações, principalmente ali da CTFL, a gente tem aquele paradoxo da pesticida, onde que os nossos testes automatizados, quando você repete o mesmo teste, sempre da mesma forma, com os mesmos dados, ele vai acabar caindo e não encontrando novos defeitos. Então, uma dica que eu te dou para você, nessa quarta dica aqui, é utilize sempre massa de dados randômica. Utilize o Faker para fazer o desenvolvimento dos seus testes e execução dos seus testes. Utilize um array ali com fakers específicos ali, que ele vai fazer a escolha aleatória ali dos seus dados para imputar as informações. Isso é muito importante, tá? Dica 5, né? Lembre-se, asserções e validações são feitas somente no final do seu teste. Nada mais deve vir depois de uma asserção, tá? Se você está fazendo um teste automatizado ali, um cenário, você criou login, aí você verifica se ele entrou na tela. Não, você não pode colocar uma asserção ali. As asserções, elas são basicamente a validação do seu teste, se ele está correto. E as validações também, né, essa validação do seu teste, ela tem que sempre vir ao final do seu teste. É a última coisa que tem que vir no seu teste. Outra coisa importante sobre as asserções e as validações em si,
é que a sua asserção ela tem que mostrar, né, ter uma mensagem também clara do que pode ter acontecido. Nem sempre é a comparação ali do XPath ou do Chai, né, do Assert, do Showed, ele vai ser tão clara para um usuário final. Então, tente colocar alguma outra mensagem ali que facilite isso. Tá? Sexta dica. Pense na performance da execução dos seus testes automatizados. Vocês viram aqui que eu fiz a execução dos testes, na hora que eu inputei o comando para executar os testes, ele executou com vários logs na tela. Isso não é muito viável. Isso só é viável para você verificar como que está indo o seu teste durante o seu desenvolvimento. Mas, dentro de uma pipeline, para você conseguir uma melhor performance para os seus testes, é necessário que você desabilite todos os seus logs. Por quê? Se você desabilitar um log, é menos uma linha de código que vai ser executada pelo seu framework. Então, mais tempo de execução dos seus testes. Tá? Desative os logs, coloque em handlers, deixe seus testes independentes, não deixe testes dependentes uns dos outros, porque isso é um problema. Outro ponto também é, se você tem um teste que ele validar só a exclusão de um arquivo, uma mensagem de uma exclusão de um arquivo, então, se você tem uma API, faz um before it, uma pré-condição ali no seu teste, para que ele crie a massa de dados e o seu teste de interface, ele só vai ali e delete a informação e compare a mensagem, porque isso aí também é performance para executar os seus testes. De 10 segundos ou de 1 minuto, que seria o seu teste, ele cairia para 30 segundos, 40 segundos. Olha que diferença grande. Tá? E a última dica aqui que eu tenho para vocês, coloquem os seus testes para executarem uma pipeline e monitore primeiramente antes de colocar dentro do fluxo para a publicação de uma versão. Então, se o desenvolvedor foi ali e rodou uma pipeline para publicar uma versão no seu ambiente de teste, né, antes de você colocar aquela tua pipeline dentro desse fluxo, é interessante que você monitore a saúde dela. Por quê? O seu teste ele pode funcionar muito bem na sua máquina local, mas durante a pipeline ele pode ter algumas instabilidades. Então, é necessário que você acompanhe primeiro essa saúde da sua pipeline para depois você realmente colocar ela dentro de uma integração, né, para publicação de versões nos seus ambientes. Tá? Isso, primeiramente aí eu quero agradecer a todos, obrigado a todos pela presença. Aqui é o meu QR Code, com a minha rede social, com o Instagram, e lá tem o link para todas as minhas outras redes sociais. Sintam-se à vontade em mandar mensagens, eu estou sempre respondendo a galera lá e sempre postando vídeos, conteúdos e também vídeos de humor, tá? E antes de acabar, né, a gente tem ainda algum tempinho? João Júnior. Opa! A gente ainda tem algum tempinho? Temos, acho que temos. Começou umas 8h15, né? Não, bacana. Então, para terminar, galera, eu vou mostrar aqui para vocês, além das dicas, né, para vocês, eu vou mostrar aqui um projetinho que eu fiz, que eu vou disponibilizar para vocês no GitHub, para vocês explorarem um pouco mais das coisas que tem dentro do próprio WebDrive.io, tá? É um projetinho bem robusto com várias coisas, então é basicamente para auxiliar vocês com várias coisas ali com o framework do WebDrive.io. Vou mostrar aqui na tela. Esse projetinho aqui, ele tem várias configurações, tá? Eu já coloquei ele num padrão bacana aqui para vocês, um modelo com padrões aqui até de escritas dos métodos e os elementos em si. Tem alguns comentários aqui só para auxiliar vocês de uma melhor forma, tá? E dentro desse projeto, né, eu fiz algumas configurações de variáveis de ambiente. Então, com esse projeto aqui, você consegue executar os seus testes automatizados, seja para o ambiente de produção, seja para o seu ambiente de staging. Então, hoje em dia, a gente tem bastante o conceito de você conseguir executar o mesmo teste no seu ambiente de staging, no seu ambiente de homologação e também no seu ambiente de produção. Então, essa é uma forma muito bacana, né, utilizando variáveis de ambiente para você fazer execução em cada ambiente que você tiver, tá? Então, aqui tem essa configuração. Eu coloquei aqui, separado aqui, onde que vocês criariam massa de dados em específica, né, algum exemplo para vocês. Uma parte aqui global, onde você colocaria uma URL base, caso você faça algumas requisições
dentro de alguma API, né? Eu coloquei Postman aqui só para fazer a referência para vocês. Caso vocês queiram bater uma API no Jira ou uma API de reportes, vocês conseguem configurar aqui através desse base URL. Uma separação aqui, né, um arquivo de data para separar quais que vão ser os describers, né, o nome da sua squad em específica, do seu produto, que você vai fazer os testes automatizados, quais que são as features, exemplos de features que você colocaria aqui, login ou funcionalidade X, ponto cadastro, quais que são os paths referentes aos endpoints de API que você utilizaria, quais que são as severidades configuradas padrões do relatório do Aluri Reports, tá? Para auxiliar vocês ali a ter um gráfico mais bonitinho. Um padrão aqui que eu falei para vocês do timeout message, para vocês centralizarem as informações, né, e dispor uma informação mais bonitinha ali para o seu cliente ou para outras pessoas da sua empresa no relatório do Aluri Reports. Né? A parte do Model aqui é aquele ambiente que eu falei para vocês. Aqui é onde que está o Reports, eu já fiz várias configurações de vários reports, uma integração aqui com o Browser Stack, para gerar o relatório do Chrome, um relatório executando no navegador, mas só que na telinha de device, no Edge, no Firefox, fazer execuções de testes paralelas. Uma coisa muito bacana aqui dentro do Firefox, né, do arquivo de configuração, vou até mostrar aqui para vocês, que eu fiz toda a separação aqui, é que dentro do arquivo do Firefox, eu vou comitar ainda, né, um comando, um argumento que é próprio do Firefox para desabilitar a câmera, né, na hora que você estiver fazendo a execução de um teste automatizado seu. Tá? Aqui a execução paralela, a execução no Edge, a execução no Chrome. Aqui a execução utilizando o Chrome, o DevTools, para você executar um teste, só que aí eu fiz um pequeno jogo de cintura aqui para ele executar para você numa determinada banda de internet, então você consegue executar esse teste imputando qual que é o valor de rede para aquela aplicação durante a execução do teste, então você consegue avaliar, querendo ou não, uma pequena performance ali com base na rede que o usuário está, de acordo com a variável que você vai executar no Android, no Nexus 6 que eu coloquei aqui como configuração, ou você vai executar no iOS, no iPhone 11, dentro do próprio navegador. Tá? E aqui a configuração do Browser Stack, seja para rodar Chrome, Edge, Firefox, Paralelo, e aqui as informações para você imputar qual ambiente que você vai executar os seus testes, tá? Seja ele um ambiente de stage, um ambiente de homologação e um ambiente de produção. Mais informações que eu coloquei aqui para vocês são uma base aqui de como que vocês utilizam para fazer gets de APIs, tá? Com um tratamento aqui já bonitinho aqui para vocês, como que vocês fazem conexão com um banco de dados. Aqui é um banco de dados Postgres, tá, galera? E aqui uma informação bacaninha adicionando o link no relatório do Aluri Reports Aí aqui vocês basicamente passariam qual que é a feature, qual que é a severidade e qual que é o ID do seu caso de teste. Assim você tem um vínculo do seu teste automatizado com o seu caso de teste, seja no Jira, seja na Azure DevOps. É só colocar o link aqui e deixar essa informaçãozinha disponível. Aqui tem um arquivo .env, caso vocês queiram colocar a informação aqui da sua chave dentro desse arquivo env, ou se vocês preferirem, durante a execução aqui do próprio Browser Stack, né, a gente tem essa configuraçãozinha que eu coloquei aqui como texto. Caso vocês não queiram, é só adicionar essa variável dentro da sua pipeline, tá? E ela vai pegar o valor, né, a senha e o usuário lá daquela sua pipeline, então você consegue pegar aqui bonitinho. Todos já estão configurados para não ter logs, tá? Então, timeout, os testes vão rodar um pouco bem mais rápido. E deixa eu só fazer uma execução aqui para vocês com o Chrome. Tá? Deixa eu só apagar aqui esses arquivozinhos. Opa! Aqui e mostrar como que ficaria o relatório em si. Aqui, basicamente, eu tenho o teste de login, que tem vários exemplozinhos aqui. Tá? Eu tenho esse teste de login aqui e eu usei o Utils para adicionar as informações desse teste automatizado, dessa funcionalidade que é o login. Então aqui tem a feature login, a severidade, que é uma severidade normal, mas no caso ela poderia ser uma severidade blocker, que ela entraria no nosso smoking teste, por ser uma funcionalidade que não pode quebrar por momento nenhum. E aqui é o código do seu caso de teste, que seria ou o caso de ou a issue lá no Jira, né? Se você tem um board de casos de teste lá no Jira, ou se é dentro do test plan, dentro da Azure DevOps, que você colocaria só o ID da sua aplicação aqui dentro, mudando somente o link. Então você já teria o link desses testes.
Aqui eu vou fazer a execução só para vocês verem como que fica o relatório. Então aqui eu vou executar esse aqui primeiro, porque o outro é um outro plusinho. Basicamente eu vou tentar executar e eu não informei qual que é o ambiente que eu quero executar. Então aqui eu tenho que informar qual é o ambiente que eu quero executar, seja prod, staging ou homologação. Então aqui eu vou colocar para vocês, eu quero executar no ambiente de staging e vou mandar o comando npm run e o meu script. O meu script do meu teste que eu quero executar. Ele vai mandar a execução aqui para mim, 4 trabalhos em específico, 4 arquivos de teste, então 1, 2, 3, 4. E aqui ele está imputando sem log, então a performance da execução do teste vai ser muito melhor. Aqui ele está executando com interface, eu esqueci de colocar, sem interface. Isso, ali ó, em 21 segundos, basicamente, com a informação do report, ele executou todos os testes, tá? E agora, para mostrar para vocês o que tem o Aluri Reports, né, com aquele vínculo, eu vou pegar aqui no arquivo do package e vou executar o Aluri local Chrome. Run e passo qualquer relatório. Aqui eu vou executar, ele gerou o relatório Aluri para mim, onde que ele tem aqui a minha squad de segurança, onde que tem aqui o código do caso de teste, validar login por usuário e senha. Aqui eu tenho um overview, onde que tem a duração do meu teste, qual que é a severidade daquele meu teste, qual que é o browser que ele executou. E aqui eu tenho, se eu tivesse um link específico, qual que era o meu caso de teste. Então, se eu clicar aqui, ou se a pessoa que tiver acesso ao projeto clicar aqui, ele já é basicamente redirecionado aonde que está o caso de teste com o passo a passo do que aquele teste faz, tá? E aqui um screenshot ao final da execução dos testes, que você tem também. Caso você queira colocar só durante quando falhar, você pode. Eu gosto de colocar sempre, né, para eu verificar quando eu estou de forma local. Quando eu estou dentro lá de uma pipeline, eu desativo esse login, tá? Só para ter uma execução mais rápida. Aí eu deixo somente dentro das falhas. Aqui eu vou ter um histórico de toda a execução dos testes. Então, se eu tivesse executado ontem, anteontem, teria aqui todo um histórico dessa execução. E aqui no retries são as informações do número de execuções que eu tive ao decorrer do tempo, se eu não apagar nenhuma informação ali do relatório. Então, aqui eu fiz as 3 execuções, basicamente. Aqui eu tenho o gráfico. Então, com base na severidade, ele preenche aqui para mim o número de casos de teste, cenário de teste, sei lá, 3 normais, se tivesse críticos, bloqueantes, minors ou trivial, ele montava todo esse gráfico aqui para mim. Tem o time de duração, qual que é o percentual de falhou, de sucesso, de caso teve algum problema, que skipados ou que não conseguiu executar. Outras séries, caso tivesse algum erro, ele também mostraria aqui para você. E esse trend aqui é de acordo com quando você fizer uma configuração e tiver realmente uma rampagem de várias execuções num servidor seu de integração contínua. Tá? Aí você conseguiria ter um gráfico aqui mostrando um gráficozinho aqui de execuções de saúde assim dos seus testes automatizados. Executores, caso você queira, né? Environments que você pode configurar, né? Quais que são suas features, sua suite, suas features. Então você consegue configurar tudo isso dentro aqui desse report, nesse projetinho que eu vou disponibilizar para vocês. E, por último, eu vou mostrar para vocês aqui a execução, né, dos testes dessa suitezinha aqui que eu configurei dentro do share aqui, login 2, que aqui eu defini que eu quero executar primeiro esse teste, depois eu vou executar esses testes em sequência. Então, primeiro vai executar esse teste para mim e depois esse teste. Isso é o que eu falei para vocês em relação à execução em sequência, só que ela gasta um pouco mais de tempo, porque ela usa uma única instância e você tem que fazer o reload daquela instância, tá? Deixa eu só colocar isso. Acho que ela já está configurada aqui, né? Local, npm login 2. Vamos executar. Opa, faltou de novo o ambiente. O ambiente de staging, colar, espaço, vamos executar. Então aqui ele vai executar para mim, né? Eu coloquei dentro dos arquivos um console log, né, para ele mostrar para vocês, lá, o console log, primeira execução, segunda execução, só para vocês verem realmente que ele executou em ordem. Tá? Aí, ó, basicamente aqui ele fez a execução, aqui ele dá o reports e aqui você consegue visualizar, ó, primeira execução,
segunda execução. Então, ele realmente fez a execução dos seus testes em ordem, né? Não é bacana ter essa dependência, mas caso, em situações que podem ocorrer, a gente não sabe qual que é o contexto de cada empresa, mas isso pode ocorrer. Então, é basicamente isso. Vou disponibilizar esse projetinho para vocês. Espero que vocês gostem. E se vocês tiverem dúvida, estamos abertos aí às perguntas agora. Nossa, bem completo esse projetinho, hein? Acho que eu vou precisar usar também no projeto que eu tô trabalhando atualmente. Tentar apaixonar todos vocês com esse framework. Nossa, é muito completinho. Faz relatório, tá tudo organizado. Tem uns ambientes separados. Parabéns, hein? Muito top. Então vamos às perguntas. O Gladson Nascimento. WebDriver.io grava a execução do teste? Grava. Ele tem um serviçozinho que você consegue gravar um vídeo. É basicamente um report também, um outro serviço, né? O que nem eu falei com vocês, o WebDriver.io é um framework que ele é customizável, ele tem vários serviços. Todos esses serviços, né, e esses reports, ele consegue fazer todas essas informações, ele consegue gravar, né? Se você vir aqui na documentação do próprio WebDriver.io, na parte aqui de reports, ele tem aqui video report. Então ele consegue fazer a gravação em si daquele seu teste. É claro que ele vai ser oneroso, não recomendo, mas você consegue realmente gravar ele, tá? Essa é respondida a sua pergunta. Vamos esperar, depois ele comenta ali nos comentários se respondeu ou não. Bem interessante, hein? Um outro ponto que também é legal, que nesse projeto aqui que já está configurado para vocês, é a questão que eu falei da integração com o REP, tá? Então, se você tem aqui dentro do projeto, Test Runner, Gates, tem um REP, com base nele, vou criar aqui, ó, 2. Vou carregar ele aqui rapidão. Então, se você fizer aqui, ó, npm run reped, aqui você consegue, ele te inicia uma instância para você do navegador do Chrome em si, e você consegue fazer todo o passo a passo, acompanhar todos os passos ali do navegador, e ele vai te imputando aqui no terminal. Toda aquela comunicação com a API do Selenium WebDriver, você consegue visualizar através desse debug rep que tem aqui no próprio WebDriver.io. Tem alguns em outros, é constantemente mais visto isso em desenvolvimento de outros projetos, mas você consegue. Então, vamos tentar fazer uma coisa bem rápida. Então, op login page aqui, aí eu tenho esse browser URL. Então, se eu fizer aqui, ó, browser. Fazendo com calma que ainda tem tempo, tá? Não tem tempo. Tem? Tranquilo. Ótimo. Se correr não, faz com calma. Então, com base aqui, ó, eu copio aqui minha URL e eu estou jogando realmente um comando ali do WebDriver aqui, passando. Eu passei basicamente o comando aqui. E se eu der um Enter, né, ele vai realizar a ação para mim. Aqui você consegue visualizar quais são os comandos que ele chama do Selenium, tá? Que é o Navigate to, né, onde que ele passa a URL em específica. Ele tem um retorno null ali, porque ele não retorna nada. Mas você consegue, né? Aqui eu mandei o comando aqui pelo terminal. Você consegue ver que ele executou fez em tempo de execução aquele comando que está aqui no terminal. Então você consegue programar, você consegue desenvolver o seu teste fazendo através dessa linha de comando. Então você consegue visualizar se realmente está sendo efetivo, se realmente aquele comando que você mapeou e que você fez ali no momento, aquele clique, aquela ação, ela vai ser realmente efetiva, vai ser realmente acatada pelo seu framework de teste, que é o WebDriver.io. Tá? O Gladson, ele respondeu que sim, muito obrigado, daquela pergunta que ele tinha feito anteriormente. Bacana. Você falou que vai mostrar alguma outra coisa? Não, era só essa mesmo. Só essa mesmo? Beleza. Deixa eu ver outra pergunta.
A Amanda Gomes Lima perguntou: como é a curva de aprendizado do WebDrive.io? Olha, em relação à curva de aprendizagem do WebDrive.io, ela é muito rápida. Se a gente for comparar, por ele ser baseado, você utilizar uma linguagem de programação de tipagem fraca, que é o JavaScript. Ele não é tão verboso, ele não te obriga a você definir drasticamente qual que é o tipo do método. Então, pelo WebDrive.io ser baseado em JavaScript, você também poder programar com TypeScript, a sua curva de aprendizagem é muito rápida. E a documentação dele já te auxilia em muitos passos, então você consegue deslanchar sozinho, só lendo a documentação, só vendo os projetos mesmo que tem dentro do WebDrive.io, bem rápido, muito, muito rápido mesmo. Poucos passos você já está fazendo muita coisa. Interessante. Olha, mais alguma dúvida, pessoal? Mais uma aqui. Sebastião Júnior: poderia executar no iOS e Android? Olha, eu tenho um projeto aqui, mas esse é o projeto da minha empresa. Eu não posso executar aqui para vocês por uma questão realmente da empresa. Eu não posso mostrar os projetos em si. Mas a gente consegue sim fazer execução. Tanto é que aqui eu abri para vocês a seção lá do WebDrive.io, onde que ele tem vários projetos, o WebDrive.io com Appium, o Elapart, tem vários projetos aqui com Cucumber. Então, com base nele, você consegue fazer essa execução. Uma dica que eu dou para vocês. Tem aqui esses exemplos. Você consegue automatizar iOS e Android desenvolvendo uma classe só, que chama uma classe Android e uma classe iOS. E essa classe faz a jogada de responsabilidade para qual elemento que ele vai executar. E você só faz os métodos dentro de uma única classe, da classe Android. Então, é bem fácil. Tá? É isso mesmo, Sebastião, com a questão de segurança. Entendi se ele afirmou, se ele está perguntando uma coisa relacionada à segurança. Sebastião, você conseguiu fazer uma pergunta? Refazer essa pergunta? Temos outra pergunta ali. Gladson novamente: o WebDrive.io roda no Internet Explorer, visto que ainda existe muitas aplicações legadas que só rodam nele? Olha, você consegue rodar, mas você teria que fazer uma configuração específica, pegando talvez drivers antigos, porque como o nosso fadado Internet Explorer agora literalmente ele morreu, e também não tem mais apoio lá pro Internet Explorer, eu acho que a versão 10, eu acho que foi esse mês mesmo que a própria Microsoft descontinuou. Mas você consegue sim fazer as execuções, só que você vai ter que colocar um binário em uma versão específica mais antiga, tá? E não é garantido, que caso a sua aplicação ela tenha alguma coisa mais nova, mais atual, ela funcione corretamente no Internet Explorer. Mas sim, você consegue rodar no Internet Explorer pegando o driver mais antigo. Internet Explorer morreu tarde, mas ainda tem empresas que usam, o sistema legado que não usa, né? Sim, isso mesmo. Uhum. O Sebastião, ele explicou melhor o que significa segurança. Quis dizer que estava afirmando que não pode disponibilizar os projetos por questão de segurança dos dados. Sim, mas eu vou pegar um tempinho meu e vou tentar disponibilizar um projetinho base, tá, para vocês com essas configurações de mobile, tá, que você consegue fazer essas duas chamadazinhas. E vou tentar postar alguns vídeos ensinando como vocês configuram desde o início também o próprio WebDrive.io para fazer essa única responsabilidade, esse único desenvolvimento de teste que se adapta às duas plataformas, para você não ter a necessidade de desenvolver uma vez no Android e uma vez depois ali no iOS. Tá? Um único desenvolvimento, duas plataformas. Olha, interessante. Pessoal, mais dúvidas aí? Pode ir mandando, pessoal. Aproveita, o momento é esse. Eu tenho uma dúvida. Não sei se você já mostrou. Qual que é o nome daquela extensão que fica um foguinho ali? Achei bem interessante. Não sei se você chegou a comentar no começo
tem duas extensões no meu VS Code. Eu vou mostrar aqui para vocês as extensões. Essa extensão do foguinho é uma extensão que um amigo meu xará, lá na minha empresa, o Jonatas também. Ele é Jonatas Emanuel, eu sou Jonatas Faria, lá dentro. A gente tem que ter essas diferenças. Eu sou o Faria e ele é o Jonatas mesmo. Eu nem sou o Jonatas lá. Ah, você é chamado pelo sobrenome, entendi. Só pelo sobrenome. Aqui dentro, né, a cada input que eu faço aqui, ele vai tacando esse foguinho. Esse aqui é essa extensãozinha aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Opa, aqui, ó, Power Mode. Essa extensãozinha aqui, ela te dá essa possibilidade de você fazer, ter esse foguinho, ter um negocinho de mágica, ter um raiozinho, talvez, se eu não me engano, do Thor. Tem algumas outras opçõezinhas ali. É bem interessante. É só para se divertir durante a programação. A programação pode ser divertida. Sim, sim. Eu acho que uma outra também divertida, né, de zoeira, vamos dizer assim, é essa aqui, ó, que eu coloquei ela recentemente, que é a Incredible in Your Face, né? O que ela faz? Basicamente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos supor que eu estou aqui desenvolvendo e eu quero ter certeza que meu código está certo, que eu não inputei nada errado. Então, vamos supor que eu coloco isso aqui, né? Ponto. Aí, beleza, ele me imputou um erro aqui. Vai saber se eu dei um colar aqui sem querer e não vi, mandei executar, tá? Aí essa extensãozinha aqui, ela é esse carinha aqui. Aí ela vai mudando a face de acordo com o que eu vou fazer na programação. Então, se eu tirar aqui, ela fica feliz. Se eu imputar alguma coisa errada e salvar, aí ela já diminui. Aí quanto mais erro eu colocar no código, ela vai diminuindo, ela vai ficando pior. Então, away this ponto close. Aí, quanto mais eu vou salvando e vou modificando, vou fazendo coisas erradas no código, ele vai mudando lá, 4 erros. Aí eu vou aumentando. Aí ele chega a um limite tipo assim, não dá. Então, programação também pode ser divertida, gente. Sempre que possível, a gente tem que trazer um pouquinho de diversão e alegria também pro que a gente está fazendo, né? Legal. Código feliz, código bom, código carinha feliz. Sim. Legal. Mas ninguém perguntou? Eu tenho mais uma pergunta. Eu vi que você falou assim que dá para rodar em modelos de celular, né? Dá para rodar no browser e tudo mais. Eu ia apresentar, eu esqueci de mostrar. Você ia apresentar? Eu ia perguntar se é possível rodar também no emulador do Android Studio. Dá para rodar tanto com dispositivo físico ou emuladores também? Sim, você consegue rodar o teste no navegador do Android Studio, né? Do seu emulador, né? E também do seu simulador, né? Que é pro Mac. Só que você realmente vai utilizar o Appium e colocar as capacidades específicas para você abrir o navegador, né? Então você tem que pegar ali o Activity do Chrome, por exemplo, ou do outro navegador que você instalar e colocar. O WebDriver.io ele tem algumas possibilidades que é do Appium, que dá para você fazer instalar, desinstalar, medir performance dos seus testes, né? Na própria documentação dele, na parte de API, né, se eu não me engano, deixa eu ver até aqui, ó, Appium, você consegue lá dar um snake, você consegue bloquear, ele já pega esses comandos, já configura por default, você consegue bloquear, desbloquear, você consegue lá, get performance em data types, você consegue rotacionar ele, você consegue mandar alguns eventos, você consegue instalar um aplicativo. Então você começou a rodar um teste, né? Vamos supor que você quer fazer um teste de assim, geralmente a gente não faz isso no automatizado, mas você pode tentar fazer isso, criando um projeto à parte. Você instala um aplicativo, né? Você configura o seu projeto para instalar um aplicativo numa versão anterior e você configura o WebDriver.io com o método de install app para instalar a nova versão, né? Vamos supor, você está na versão 1, você quer instalar a versão 2 para fazer o teste de instalação, né? daquele seu aplicativo no device. Então você consegue fazer isso com os métodos que ele disponibiliza aqui para você, integrados com o Appium.
né? Você consegue fazer algumas outras queries aqui, pegar pushes mandar pushes, pegar pushes ali durante a execução. Tem a questão de Wi-Fi, você consegue delimitar a rede do seu dispositivo. Simular que está com a rede fraca, né? Uma rede fraca, um 2G, um GSM ali, por exemplo, você consegue fazer isso. E a parte ali, caso você queira, que nem esse do navegador, é você realmente iniciar e depois chamar o Basic Activity ali do Chrome para executar o seu teste dentro do navegador. Aí você muda só o contexto. Uhum. Você fazer a mudança de contexto. Instalar aplicativo, tipo assim, eu tenho um aplicativo ali, quero baixar aquele aplicativo dentro do emulador ou de um celular e rodar o WebDrive.io naquele aplicativo, consegue? Sim, você pode instalar um aplicativo e chamar o Basic Activity de outro e rodar nele. Ou você consegue chamar só direto o navegador ali do aplicativo mobile e rodar dentro dele também. Então tem N formas, aqui você consegue fazer N formas com ele. Interessante. Bom saber. Eu tenho uma última pergunta. Você recomenda fazer algum curso? Algum curso antes, assim, para ter uma noção de como funciona o WebDrive.io? Um curso gratuito? Ou algum curso pago? Olha, o WebDrive.io ele não tem um curso, né? Eu estou ainda tentando desenvolver um curso para ele em português. Ele tem muita coisa em inglês, mas em português não tem nenhum. Eu estou ainda tentando desenvolver, né, ele com uma parte básica que eu vou tentar disponibilizar gratuita aí para o pessoal. Esse projetinho aqui vai ter muita informação que eu vou explicar dentro do curso. Então já é meio que basicamente um spoiler, mas claro que eu vou tentar acoplar várias outras coisas, vou tentar fazer um de mobile, tá? Mas atualmente não tem, só tem cursos literalmente em inglês, né? Tem um na Udemy em inglês, né, que você consegue fazer, tem um curso na Test Automation Universe, né, que é a tal, né, então você consegue fazer lá, e também tem um outro que é de um desenvolvedor, né, mas ele também é em inglês, que é o de um desenvolvedor, que ele explica várias coisas ali do WebDrive.io, né, mas também está tudo em inglês, né. Eu já fiz ele, mas eu não tenho tanto conhecimento em inglês, mas eu, vendo o código, eu consigo saber o que ele está fazendo, o porquê que ele está fazendo. Então, eu entro dentro do método, identifico o que é as coisas. Então, aqui, por exemplo, esse aqui já está configurado para ter o autocomplete, tá, gente? Então, se eu fizer aqui, ó, ponto, ele já tem as opçõezinhas. Esse projetinho aqui já tem essa configuração. Aí, basicamente, se você tiver essas informações e ir navegando dentro do código, você consegue identificar o que aquele método faz, né, quais que as opções, as coisas... Qual hierarquia ali, né? Hierarquia dos métodos. Interessante. Isso. É interessante você sempre, quando você está aprendendo um framework, você navegar para dentro dele, né, ver o que é por trás, né? Não ver só o que está na sua frente, mas você entrar dentro do framework e ver como que foi programado, como que foi desenvolvido, porque ali você consegue descobrir várias outras coisas que ele pode disponibilizar para você. É muito robusto. É isso. Acho que é isso de perguntas que eu tinha. O pessoal aparentemente não mandou mais dúvidas. Aí tem aqui, ó, que aí eu mostro para vocês a execução Pode mostrar aí. do device. Aí aqui tem esse carinha aqui que ele vai chamar a execução no iOS, no iPhone 11. Ele vai basicamente executar o teste aqui no navegador, só que numa dimensão do iOS, para um iPhone. E meio que vai simular esse teste dentro de um iPhone. Opa, eu passei errado. Opa. Browser, Chrome. Deixa eu executar o Android que fica mais. Vou executar esse aqui. Acho que eu... tá ali sim. Então aqui, basicamente, ó, acho que eu não coloquei o address dele não. Opa. Deixei erro no código, olha. Olha que bonito. Imagina, o bug sempre persegue a gente, né? Onde a gente vai, ele aparece, faz parte. Então aqui ele vai fazer a execução daquele teste, só que no navegador.
Aqui eu não executei ele sem o modo handlers. Deixa eu tirar ele aqui para vocês verem. Tirar a configuração aqui do handlers. Aumentar aqui. Dar executar de novo, que aí vocês conseguem visualizar que ele realmente abre uma dimensão. Ele abre e meio que simula a dimensão do próprio iPhone ou do Android em específico. Ele inicia e já meio que simula. Então você consegue testar basicamente no navegador sua aplicação web simulada dentro de um device. Porque o próprio Chrome e os outros navegadores ele tem essas opções para você definir, né? Que nem aqui, por exemplo, se eu vier aqui inspecionar, você consegue definir aqui, configurações, aqui, ó. Você consegue definir a execução, você consegue fazer um teste, né, simulando basicamente um device, seja ele um iPhone SE, um iPhone XR, então você consegue fazer testes assim, seja ele manual, seja ele automatizado, tá? Então é isso.